Capítulo 15. Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda, e a chuva de ouro de Danae. Três inventos do padre Zeus, que, por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, deveras filosófico, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal deveria ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contasses 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu o universo. Mas, triste, não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas. Depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança do meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo, pois isso é coisa que se faça, um presente tão caro. E se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar a melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera, mas protestando. Derramava-se-lhe a felicidade dos olhos e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis de jacarandá lavrado e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela. Uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, desce-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muitas vezes a própria dona. Não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida.
Cândida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ser a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare, como um serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assolar mais. Assim, foi que um dia, como eu não lhe pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu, ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um mombo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a fazer daquilo com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que eu lhe comprasse os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava para poucos. Duarte, por exemplo, o Alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como uma cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz... Dizia isto metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina, de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era de teu pai? Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa, um dia não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz, estendeu as mãos, tomou das minhas, aconchegou meu seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Depois, fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a fartos sacrifícios. Espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei de consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma crianciça, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a um passeio ou outro, coisa assim. E ela cedia tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me, e ia a pôr os vestidos, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros que seriam do amor se não fossem os vossos diches e fiados. 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil.
Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos da dívida, já resgatado por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra. Desta vez, ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela. Expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com um ar dolente. Como posso respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai morto por Napoleão? Qual deles? O hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe uma mucama, uma salva de prata que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço, a preta de um grito, eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas dos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a aos meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com ar de enfastiado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não has de entrar, não quero. Ia lançar-lhe as mãos. Era tarde, ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando o meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então, resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara a minha tonta devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como o do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados,
trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele como o do emplasto, capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais correto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro e terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois, retirou os olhos, tinha-se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um tocado sem nenhum alinho e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido, foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria, o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com ar de repreensão. Ora, você, dizia. Vês comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada. Capítulo 18. Visão do corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me, enfim, no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade. Mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. Depois, eu confiava na minha boa Marcela. Podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei, olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que poucos antes me deram uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo um nariz de Bacbará e o meu. Pobre namorado das 1001 noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela acenar-te com a posse e tu a correr até a Alameda Comprida, donde saísse a rua onde todos os correeiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a Alameda e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correeiros, um de batina, outro de libré, outro paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sege, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginam se resisti, mas toda resistência era inútil. 3 dias depois, segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer. Tinha uma ideia fixa, malditas ideias fixas.
A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela.